Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Você Pode Ser. E no subtítulo, o que você quiser. Nós temos feito um trabalho aqui de trazer temas para que ajude no seu autoconhecimento, na expansão de consciência. Eu, Adriana Lopes, Márcia Pugliese e convidados. E por falar em convidados, hoje a gente tem o Rafael Bardini. Seja bem-vindo, Rafael. O Rafa, ele é um terapeuta quântico e ele vai explicar tudo isso para nós daqui a pouquinho. Ele trabalha muito com mudança de consciência, né? Conhecido como cirurgião de consciência, e também tem um podcast, o Autoconhecimento Liberta. E a gente tem sempre falado de autoconhecimento, a importância do se conhecer, a importância do decidir a sua vida a partir do seu interior, daquilo que você traz de conhecimento e coloca em prática. Então, esse tema de hoje é muito legal, que é a coragem de recomeçar. Nós vamos falar de histórias de pessoas que decidiram fazer um movimento para que a vida fosse diferente. Seja bem-vindo e vem com a gente. Olá, pessoal. É isso aí, né? Bem-vindo, viu, Rafael? Obrigado, querido. Uma história bem interessante, história que eu também vivenciei, mas nós gostaríamos que vocês contassem um pouquinho de como foi todo esse processo para você, para chegar até aqui. Sim. Bom, então, primeiro quero agradecer vocês pelo convite. Estou diante de gente grande. Mulheres grandiosas, né? Naquilo que se faz, naquilo que se dedicou a fazer. E sou grato e honro vocês. É graças a vocês que hoje eu posso fazer o que faço, né? Aqueles que vieram antes, aqueles que vieram primeiro. Então, é isso. Meu nome é Rafael Bardini. Sou conhecido como terapeuta quântico, conhecido como cirurgião de consciência e médico de almas. Dentro do podcast Autoconhecimento Liberta, que começou há uns 2 anos atrás, por volta daquele momento que o planeta todo parou, as pessoas começaram a me chamar depois de feedbacks que só de ouvir um pouco do meu compartilhar, e o meu podcast ele é quase que um diário. Então eu vou falar um pouquinho de mim, os meus processos de autoconhecimento, as minhas peias, como a gente usa um pouco desses termos. E essas pessoas começaram a se reconhecer naquilo que eu falava, encontrar onde elas estavam naquele momento da vida delas e transcender o lugar que elas estavam. Então eu escutei pessoas que estavam com pensamentos suicidas e parou de ter, pessoas que estavam em depressão e não saiu da depressão, que estavam se conhecendo muito, fazendo mudanças de vida só de escutar. E a partir dali eu comecei a ver qual é o poder que nossa voz tem, né? E aí ali começou a chamar médico de almas. Você é médico de almas, você é médico de almas. No começo eu fiquei bem desconfortável. Eu falei, gente, não sei, né? Vergonha, né, de assumir. E aí eu entendi esse lugar, né? Então só abrindo um pouquinho mais o porquê desse nome. Bom, minha jornada então começou naquele período que é o retorno de Saturno, para quem entende um pouquinho da astrologia, né? Que eu acho que é para todos esse momento dos 27, 26, 28, 30, essa fase, né? Então, nos meus 27 anos, eu trabalhava no comércio, sempre fui do comércio, financeiramente bem estruturado, já tinha o meu relacionamento que hoje é minha atual esposa, nós namorávamos, tinha casa, carro, tava tudo bem, tudo aquilo que se diz... Dentro da normalidade. Dentro da normalidade que você vai se autorrealizar, você vai ser feliz se você ter isso, se você ter isso, se você ter isso. Eu tinha, mas não estava feliz, existia ainda ali uma insatisfação com alguma coisa da vida, né? Tava faltando alguma coisa. E aí foi onde eu comecei a encontrar o autoconhecimento. Espiritualidade, numa visão bem assim, estudos de Kardec, por exemplo, eu já tinha um pouco, eu já gostava, eu li um pouquinho. Mas nada foi tão impactante quando eu conheci a mecânica quântica. Então foi através da Silvana da Cunha, que hoje eu sou facilitador do método da TQC Cura Quântica, Transformação Quântica da Consciência, e sou professor credenciado, que para mim, quando eu consegui esse estado, né, esse lugar, para mim foi muito grandioso, porque eu lembrei da minha jornada até aqui. Então foi nesse período que eu trabalhava no comércio, estava tudo indo lindo, maravilhoso, porém essa insatisfação. E aí, no meu processo de autoconhecimento, eu fui vendo que não era aquilo que eu queria fazer. Até então eu já tinha estudado massoterapia, então eu sou formado, sou massoterapeuta. E ali foi onde a minha mente começou a se abrir para o mundo dos meridianos, MTC, né, que é a medicina tradicional chinesa. Eu já era mestre Reiki, porque eu já tinha feito Reiki em 2011, mas nada dedicado né, como um trabalho. E ali, então, começou a ficar esse desconforto e eu falei, cara, não é aqui meu lugar. E eu comecei a ficar doente, mentalmente e emocionalmente.
Eu tinha acabado de casar, tipo assim, final de 2018. Bom, primeiro deixa eu perguntar. Posso continuando? É por aqui mesmo? Vocês querem fazer uma de vez em pergunta? quando a gente vai te interromper. Nós estamos absorvendo aqui. Sim. Porque eu sou assim. Vocês estão vendo que eu abro o falador e não paro. Vocês então me interrompam. Então foi ali. Casei em novembro. Em dezembro, eu já estava nessa crise existencial, né? Do que fazer. Em dezembro, houve o desencarne da minha avó. A avó que cuidou de mim. Aquela avó que cuida, que até depois de velha. Com o desencarne dela, mexeu muito com a minha estrutura, porque ela estava bem, estava saudável, não tinha nada. Do dia pra noite, papá, né? Como se diz, Deus chamou, foi o momento dela. E aquilo mexeu comigo, porque a pergunta que vinha dentro da minha mente era assim, pode ser você a qualquer momento. Você pode deixar esse corpo a qualquer momento. Você pode deixar esse planeta a qualquer momento. Se você deixar, você vai feliz? As respostas que vinham eram não vou feliz não. Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu quero fazer muitas coisas. Então, a partir desse desencarne, que foi para mim foi uma bênção, nesse sentido, é uma dor, como todo desencarne é, pelo menos para mim, mas foi uma bênção porque me despertou, né, que posso ir a qualquer momento. E aí ali falei, não vou feliz. Então o que eu preciso para ser feliz? Eu preciso tentar virar um terapeuta, ou sei lá, eu entrar nessa área da massoterapia. Foi um momento de tomada de consciência, né? Isso. Essa exato. fala dele, Adriana, me chamou a atenção. Até olhei para você, estava sorrindo, né? Pode ser você a qualquer momento, sim, né? Sim. E aí o que a gente leva da vida até então? Porque a gente vai vivendo sempre nesse estado de inconsciência, de piloto automático. O automático da vida, não é? A Márcia, ela fala, Rafael, né? A Márcia é minha mestra em numerologia, né? E ela sempre fala das 3 fases que a gente tem. A mentoria fala dessas 3 fases, né? Que é o momento da preparação, né? O momento da produção e o momento da colheita. Mas durante todo esse percurso, a gente vai ter que fazer mudanças o tempo todo. E a maioria das vezes a gente não está preparado para mudar. Então, mudança requer coragem, né? E decisão. Porque às vezes você faz uma escolha consciente, eu quero mudar. Mas você não decide verdadeiramente e não faz o movimento. Porque você só decide quando você começa a fazer o movimento. Aí o universo reconhece aquilo. Ele está pronto para ir para um próximo nível, para viver uma nova experiência. Então é muito bacana você compartilhar, né, de uma forma tão clara, simples, né, para as pessoas entenderem que há um caminho. E todos nós nascemos com dons, com talento, nós nascemos com uma missão. E muitas vezes, quando nós estamos desencaixados disso, a gente entra nesse processo, não estou feliz, não estou completo, é um vazio. Por quê? Você está fora do seu escopo, né, de vida, daquilo que você veio para executar e para fazer. E você não é mais a mesma pessoa, né? Então, aquilo que te servia até ali já não te serve mais. Você não se encaixa mais, e foi o que você fez, né? Exato, Quando exato. você fez essa mudança, porque você não se encaixava mais nesses padrões. Exato. É um padrão muito competitivo. É assim que funciona o sistema. É Sim, competição, é comparação, é muita cobrança de que você tem que dar resultado, você tem que. Eu falo muito, esse tem que é um saco. Porque ninguém tem que nada, é uma escolha que nós fazemos, né? E aí fica leve, né? Então, sim, esse padrão do tem que, comecei a me pressionar, e aquilo me matar mesmo, literalmente, adoecer mentalmente, enfim. Até minha esposa falou, se você continuar, você vai ficar depressivo, né? Você vai ficar doente. Porque ela viu, eu acordava de manhã irritado. Eu chegava do serviço irritado. Eu ia almoçar irritado. Todo o tempo irritado. Só que o interessante, que muitas pessoas não percebem, que isso se torna um vício. Eu estudo muito a mecânica quântica, mas eu também gosto muito de estudar a neurociência. A neurociência vem mostrar para nós que nós somos viciados nos nossos próprios hormônios. Então, pessoas têm vício, por exemplo, na raiva. Se ela não passa raiva um pouquinho por dia, se ela não toma na veia a droga, ela não se sente bem. Então tem pessoas que criam situações para ficar irritado porque sente falta desse hormônio. Sim. Então era onde eu estava e eu não estava percebendo. E outro vício, todo tipo de pensamento, sentimentos.
Mas para ficar claro, o vício da vitimização. Sim. Nossa, isso eu acho que é um vício que está na humanidade. Todo mundo gosta de ser vítima. Ah, a culpa é do governo. Ah, a culpa é desse, a culpa é daquele. Mas e a minha responsabilidade pelas minhas escolhas? Então eu tinha esse vício também. E aí, então, a partir desse momento, eu falei, tá, e agora? O que é que eu faço, né? Pra onde E que eu aí, tô? quando Como que eu vou? foi? Como que eu faço isso? Então foi em 2000 e... Bom, casei final do ano, dezembro minha avó desencarnou, janeiro, fevereiro eu passei toda uma reflexão e fazendo terapia para conseguir compreender o que estava acontecendo comigo, porque até então não estava claro, como eu estou falando aqui para vocês, né? Em terapia, eu sempre eu uso muito essa pergunta para as pessoas também. Eu morrendo de medo. Eu quero ir, mas eu tô morrendo de medo. Ok. A terapeuta virou para mim e falou assim, o que é o pior que pode acontecer? Ah, eu não quero nem pensar. Pensa. O que é o pior que pode acontecer? E a partir desse momento eu uso isso para todas as pessoas que chegam para mim falando que tá com medo. Eu falei, bom, vamos lá então, deixa eu pensar, o que é o pior que pode acontecer? Cheguei numa conclusão. O pior que pode acontecer é eu tentar, não conseguir sobreviver disso, ou seja, me frustrar e voltar a trabalhar no comércio. Então, pior que pode acontecer é eu ficar frustrado e trabalhando no comércio. Ela virou pra mim e falou assim, como você se sente nesse agora? Isso que eu falo, mas isso você já tá. Eu falei, cara, é verdade, eu tô frustrado por não tentar e tô trabalhando no comércio. Eu falei, nossa, eu já tô no pior da situação, não tem como piorar. E isso foi uma expansão de consciência, fez uma chave, como a gente fala, virou uma chave, plaque. Eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo, né, catarse. E aquilo foi o que me deu o impulso. Mas o medo foi embora? Não. A insegurança, não vai. A insegurança foi embora? Não. Mas eu falei, tá, mas e aí? Vamos com medo mesmo. Aí aquele ditado, né? Vai com medo mesmo. Então foi ali, em 2019, em junho de 2019, foi quando eu decidi. E o bonito, que aí eu gosto muito de falar, por exemplo, de Jesus Cristo, mas não como religião, mas sim como um ser humano incrível. Como exemplo, né? Como um exemplo do que é ser humano. Sim. Né? Ele mostrou que é ser humano perfeito. Né? E como se posicionar com essa humanidade. Cara, exato, é demais. Exato. E usando uma das falas dele, a verdade liberta. Sim. Partindo disso, aí vem a transição, né? Eu falei, bom, chefe, e aí? Vamos lá. Aí, como nós estávamos conversando um pouquinho antes, quando eu falei que eu ia fazer isso, só pedrada, você tá louco, o mercado tá difícil, ganhar dinheiro é difícil. Tem que ter carteira assinada, tem que garantias, não é? Tudo isso. Você acabou de casar, você tá doido, seu salário é bom. E aquilo doía. Terapeuta é tudo louco. Isso, nem me fala. E aquilo doía, porque eram pessoas que eu gostava, que eu amava. Eu amo ainda essas pessoas, são amigos, mas doía. Não, você tá louco. Eu falava, cara, como que essas pessoas não me empoderam? O que tá acontecendo, né? Depois eu entendi, mais ao longo do caminho. Mas aí eu assumi a minha verdade. E aí, enfim, escutei um monte de ladainhas que não me ajudou. E aí eu cheguei pros meus patrões, foi muito engraçado isso. Eu lembro dessa cena e falo, cara, como eu tive coragem. Eu cheguei pros patrões, sentei com eles na mesa e falei assim, olha, é o seguinte, eu não quero mais trabalhar aqui, eu não quero pedir a conta, eu gostaria de fazer um acordo, bem assim, mas com muita transparência e simplicidade também, sem arrogância. E se vocês puderem falar alguma coisa que me ajude, eu gostaria de ouvir. Se for pra me criticar, por favor, não fale, porque eu já escutei muito. A hora que eu me posicionei com verdade, porque era isso que eu tava sentindo, que eu fiquei triste, falei, eles falaram, recuou, eles falaram, bom, o que é que eu vou falar? Falaram tudo que eu não esperava ouvir. Vai mesmo. Contou a história deles de vida. Eu saí de São Paulo, vim pra Limeira sem saber, deixei minhas filhas lá e consegui minha carreira aqui. Aí a esposa dele falou, se você gosta do que você vai fazer? Eu falei, gosto. Você acredita no que você vai fazer? Eu falei, acredito. Ele falou, então não tem como dar errado. É o pontapé inicial. Porque é isso. Sim. Quando nós acreditamos no que fazemos, quando nós gostamos, temos paixão, todo preenche e transborda, né? Você vai dando passo e o caminho vai abrindo, Sim. né? Mas aí você falou de uma coisa, Rafa. Muitas vezes as pessoas falam, é loucura, não vai, não faz, porque elas veem alguém saindo da zona de conforto e elas ficam, e agora? Será que eu vou ter que sair também? Sim. E as pessoas às vezes pensam, poxa vida, tem essa formação, tem essa carreira para cumprir, para fazer. Concursada no banco. Não é? E aí é difícil
quem está muito racional. Porque muitas vezes você tá bem, mas não tá feliz. Tá bem financeiramente, Gente, né? Tá num cargo legal, mas você não Mas não está preenche. feliz, não está se sentindo confortável dentro de você. Então, é a questão da coragem, né, Marcinha? Coragem É, de virar esse jogo, de né? virar essa chave. E que legal, mais um, gente, mais um virando a chave na dor, né? Na dor, porque assim, não é um projeto de Deus a gente virar a chave na dor, tá? Mas, infelizmente, como seres humanos ainda um pouco engessado que estamos, né? Nós estamos saindo dessa caixa, nós estamos nos permitindo sair desse engessamento, mas a gente olha para todas essas possibilidades, né? Que Deus nos dá para aprender no amor, mas a gente ainda não consegue. Sim. A gente encontra, vai na via mais difícil. Por quê? Porque o caminho fácil, né? A gente olha assim, olha, esse caminho aqui é mais fácil, tá? Que é o caminho do amor. Mas isso não quer dizer que ele não vai ter desafio. Entendeu? Tem ele bastante, vai e a dor já é uma coisa mais conhecida para o ser humano, o amor nem tanto, né? Sim. Eu com os estudos, que já aí desde então são 4 anos que eu não paro de estudar. Na verdade, desde 2015 que eu não paro de estudar, é 24 horas estudando, lendo livros. E eu entrei muito de cabeça dentro da mecânica quântica. Então eu estudo muito Amit Goswami, professor Hélio Couto, devoro, faço o trabalho da ressonância harmônica que me ajudou muito a expandir minha consciência, a compreender com mais profundidade. Que é que eu entendi? Que nós estamos vivendo numa hipnose. O sistema está montado, está dizendo para você que é assim, 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 para você ser feliz, né? E quando se trata de... Quando se trata de amor, é visto como fragilidade. Mas não fragilidade bom, uma fragilidade meio pejorativa mesmo. Tipo, sim. Fragilidade Você é é ruim. fraco. Você tem que ser forte, você tem que dar conta. Tá levando porrada? Tem que dar conta, levanta. E não. Esse é o condicionamento que eu, pelo menos, percebi, que quando se trata de viva uma vida com amor, seja grato, é visto como fraqueza, é visto como você é bobo do outro, e que tá totalmente ao contrário. E que você se torna uma pessoa chata. Vieram falar esses dias pra mim, nossa, eu não aguento mais esse negócio, gratidão, gratidão, Eu gratidão. perdi uma amizade por isso, sabia? É verdade, porque eu estava numa viagem, contemplando aquela oportunidade, e no finalzinho eu falei assim, nossa, é só gratidão. A pessoa falou, gratidão? Só pensa em gratidão, só fala em gratidão. Eu fiquei meio... Incomoda, né? É uma pessoa que tá machucada por dentro, né? Porque não consegue agradecer, né? E a Sim. pessoa se afastou, quer dizer... Mas porque quando você a minha- tem o conhecimento, quando você busca o autoconhecimento, você consegue perceber, né? Que aquela é uma dor da pessoa. Ah, sim, Ela sim, não sim. consegue ser grata, né? E aí você também tem a escolha de não julgar. Sim. Tá? Sim, Ou outras pessoas levam por outra via. Poxa, será que eu tô sendo chata mesmo? Então não vou mais agradecer. Tem que compreender que Ou seja, vou deixar de ser quem eu sou para agradar o outro? E é o padrão que a pessoa tá, é a consciência que ela tem, e tá tudo bem. Oh, com Não é? certeza. Sim. O estar tudo bem passa por isso, é desafiador, né? Mas as pessoas são como elas são e elas têm sempre as oportunidades de mudança. Algumas acolhem, outras não acolhem essas oportunidades, né? E assim também, hoje, com a tecnologia, com toda a ciência que nós temos na nossa mão, com tantos cientistas maravilhosos, você falar que gratidão é bobagem, você não entendeu nada sobre a ciência. Sim. Porque existe um campo eletromagnético, você atrai de acordo com a sua vibração. Sim. Então, ou você não entendeu, ou você está optando pelo lado ruim da coisa, né? Pela ignorância. Pela ignorância. Eu ignoro aquilo porque daí eu não preciso trabalhar com aquilo em mim. A não responsabilidade, né? E quando olhar para minhas sombras, né? E quando a gente realmente toma posse, né, daquilo que nos faz bem, é tão libertador, a vida flui com mais facilidade, não tem falta. É isso que as pessoas precisam entender. Sim. Quando você faz amor, com respeito, quando você está encaixado dentro daquilo, tudo flui e não tem falta. Quando eu falo, é falta até financeira. Sim. Não tem.
Vem assim, de uma forma tranquila, harmoniosa. Exato, porque o fluxo, né, como a Adriana estava falando, Deus é bom. Sim. Deus não tem mal dentro dele. Se ele tivesse, a gente não estaria aqui. Tá tudo lascado. Então é sinal que Deus é bom. Sim. Então o universo, a prosperidade, o crescimento só funciona pro lado do bem. Se não tá fluindo se você não tá focado no bem, você vai acarretar vários desafios para te parar, para te mostrar que é pelo bem, não tem outro caminho. E os altos e baixos, eles existem, faz o parte. biorritmo, sim. Né? A superação, é você realmente se perceber, observar, né, o que precisa ser alterado. Não dá para ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. Porém, é isso, é tocar adiante, colocar como teu foco de vida e acreditar nisso que você tomou posse. Sim. E ter a coragem de recomeçar todos os dias, né? Que todos os dias é um recomeço. Alguns recomeços são mais fortes, exigem uma transição de carreira, uma mudança radical. Outros recomeços são mais suaves, mas ainda assim você tem que ter essa coragem, né? Sim, às vezes recomeçar até teu próprio trabalho. De repente você está de frente com uma situação que você fala, eu achei que era... Bom, no meu caso, eu achei que eu ia trabalhar de massoterapeuta e eu ia lá fazer massagem na turma e só. Sim. A coisa começou a tomar Expandiu. outro rumo, começou a tomar outros caminhos. E no momento eu fiquei perdido. Eu falei, o que é que eu vim fazer? Cara, tá tudo esquisito. Eu vim pra fazer uma coisa, tô fazendo... O que tá acontecendo, né? Então essa coragem de soltar, entregar os pontos, de tipo, não tô entendendo nada, meu Deus, me mande uma resposta. E aos poucos as coisas vão chegando, né? Então essa coragem de recomeçar, às vezes até o próprio trabalho, né? Você às vezes tem um império que você construiu, mas de repente seu coração não vibra mais com isso. Sim. Aí você fala, tá aqui, tá montado, tá lindo, mas agora eu quero fazer diferente, eu quero fazer outra coisa. Essa coragem, né? Não tem aquela canção, eu quero viver algo Algo novo. novo. A gente precisa viver algo novo, né? Se disponibilizar, né? Sim. Estar aberto para o novo. Porque o universo está aí, ó, com tudo de melhor, tudo abundante. É a gente que às vezes pega caminhos tortuosos, mas faz parte. É a nossa necessidade do controle, né? Aí é um pouco sim. do que você falou. A gente está acostumado com o desconforto, é um lugar conhecido para mim, então eu prefiro ficar aqui, né? Então nós temos essa... Eu vejo, a humanidade tem uma dificuldade... Bom, claro, senão não estaria do jeito que está. Uma dificuldade imensa em soltar. Nós não conseguimos soltar. Existe Num controle, podcast né? anterior a gente estava Falou falando, isso. né? Desapego. Sobre desapego, a necessidade e o que traz de bom quando você solta, né? Então, o porquê o Rafael ele conseguiu acessar essa coragem para fazer essa mudança? Porque ele estava desconfortável ali, mas ele estava apegado àquela situação. Sim. Entendeu? Sim. Então, aconteceu alguma coisa ali no caminho que fez ele tomar uma nova consciência e entender que ele não é mais a mesma pessoa para estar vivendo aquelas situações, mas aí vinham as limitações. Será que eu dou conta de fazer outra coisa? Será que eu sou capaz? Será que eu vou ter oportunidade? O será é uma grande barreira que a gente cria, né, na nossa vida. O será, o talvez, Sim, o eu acho. mas se, tá? Mas você só vai isso. saber se você tentar. E outra, cada fase ela vai trazer um aprendizado, vai trazer condições, oportunidades, mas não vai parar ali. Daqui a pouco você vai ser desafiado de novo, Rafael. Você vai precisar dessa coragem de novo, porque nós somos desafiados o tempo todo. A evolução é infinita. Sim. Porque Deus é infinito. É isso aí. Deus está crescendo o tempo todo com as nossas próprias experiências, né? Ele vai se expandindo o universo. A gente olha para o universo, sim. Hoje o que nós conseguimos olhar, 93 bilhões de anos-luz, que é o nosso limite sim. humano, mas isso aí é infinito. Ele continua expandindo, ou seja, Deus continua se reinventando. Seus filhos não vão ser diferentes, né? A evolução ela é constante, ela não para. Às vezes algumas pessoas me perguntam, que eu falo muito do autoconhecimento. Aí muitas pessoas falam, Rafa, quando eu tiver autoconhecimento, ou seja... Quando eu chegar no fim da história, aí eu já pego aqui e falo, cara, não tem fim da história. Autoconhecimento é autoconhecimento. É dia a dia. Deus é infinito. Você vai se conhecer durante toda a tua existência. Nessa realidade, em outras dimensões, em outras consciências que você for pra lá pra cima. Sim. O que cabe a você agora é entender onde você está. E esse autoconhecimento é a aproximação de Deus. E Deus está sempre expandindo. Pois é, exato. Então, sabe quando você vai estar completo de entender, cheguei no nível? Nunca, porque
é constante esse processo, né? Sim. Uma das coisas que eu queria compartilhar quando vem esse lance do será que eu dou conta, será que não sei o quê, será que vai dar certo, o que eu percebi na minha experiência, tá? Eu percebi que eu faltava fé. Eu não acreditava no Deus que cuida de mim. Eu acreditava naquele Deus vingativo, violento, castigador. punitivo, Aquele né? homem que está sentado jogando flechinhas dos Flechinhas outros. e que nem um... E ele tá com uma câmera em cima da minha vida. Juizão, assim. né? E aquela câmera em cima da minha vida. Deixa eu ver se ele tá fazendo certo, fazendo errado. Andou torto, tomou uma porrada. Eu tinha essa percepção de Deus. E foi no autoconhecimento eu fui percebendo que muitas vezes o meu medo de arriscar é não confiança. É não que confiar. Deus tá ali comigo. E ele tá falando sim pra tudo. Né? Entendi isso. Deus fala sim pra você. E se está tudo absolutamente certo perante a ordem divina, perante o universo, na nossa vida também. É só confiar, pegar firme, né, o que precisa ser feito e soltar. Soltar. Aguardar. O universo não é sincrônico. Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos, tudo que nós fazemos retorna. Então, se você está fazendo o seu melhor, não tem como dar. É só o tempo que a gente tem que entender, que o tempo do não tempo, né? Mas não é fácil não, gente. Não é é. um caminho fácil. Se você está esperando aí um caminho fácil ao longo da sua diário, viu, jornada, Dri? é simples, tá? É simples. A nossa mente que complica. Então, quando a gente vai aprofundando um pouco mais na neurociência, a gente vai vendo o quanto a nossa mente trabalha contra a gente. A nossa mente mente. Né? E quando você começa a buscar o autoconhecimento, é uma expansão de consciência, o seu movimento começa a ser a seu favor e não contra você. Exato, né? Eu percebo sobre a mente, né? O que você está falando, que nós estamos falando aqui, é a forma com que nós fomos programados a ser. Porque senão fica... Eu percebo muito isso. Às vezes as pessoas ficam inimigas da mente. O meu ego, eu tenho que matar o meu ego. Eu quero meu ego longe de mim. A minha mente, põe a minha mente pra lá. Não tem como, né? Entender que é uma programação. Você foi condicionado. E se você não desperta, você vive à mercê do teu ego e aí você acha que é você que tá pensando. Isso eu percebi. Eu não penso, eu sou pensado. Se eu falo agora aqui, batata doce, você acabou de pensar numa batata doce? Foi você que escolheu pensar? Não, a informação entrou, como se eu falo, ping-pong. Macaco, aí vem aquelas brincadeiras. Não pensa no macaco. Pronto, já tá. Sim. Porque a nossa mente ela é ativada pelos nossos sensores automaticamente. Então, eu concluo que eu não sou o que eu penso, os pensamentos estão acontecendo. Né? A partir desse estudo e dessa prática, porque aí é prática, não é simples não. Prática, eu consegui ser amigo da minha mente, até as pazes, a fazer as pazes com a minha mente, as pazes com o meu ego e reeducar o Rafael. Isso. Que Rafael também não sou eu, Rafael é uma programação. Sim. Eu poderia chamar João, que eu ia continuar existindo. Sim. Não ia fazer diferença nenhuma. Então, Rafael é uma programação. Então, eu estou reeducando o Rafael a viver mais consciente, né? A ser mais amoroso com ele e, consequentemente, com o outro. Né? Porque é uma consequência. Primeiro tira a trava do teu olho, Sim. depois a do do irmão. irmão. E é legal aí numa fala do Rafael, né? Ele falou de condição. Quantas pessoas estão vivendo aí de condição, né? Mas você até onde você quer viver de condição? Tá? Até onde você vai arrastar uma vida mais ou menos? Né? Então, assim, troca o viver de condição por viver de decisão. Eu decido mudar, eu mereço melhor, né? Eu preciso me testar para provar para mim mesmo, né? Porque assim, não é você entrar em competição com ninguém, é você com você mesmo. O tempo todo. Porque você é responsável pelo seu crescimento, pela sua expansão, sua evolução. Então, essa fala sua eu achei muito importante, né? Independente da condição que você esteja vivendo nesse momento, toma uma decisão, Sim. sabe? Ou de continuar nessa merda que tá aí, que tá te fazendo tudo infeliz. bem, é uma escolha e tá tudo sua. bem, É. ou de mudar isso, pagar para ver, tá? Mas o novo assusta, entendeu? O novo, ele causa sensações, né, referente de coisas que a gente já viveu lá no passado. Mas e se acontecer De isso? novo, Aí entra, é. sabe? Os vícios hormonais. Os é tudo vícios isso aí. hormonais. Então,
olhar para a gente como um computador, Como uma máquina, entendeu? que Como somos uma isso. máquina, né? E que essa máquina precisa de ajustes, precisa de uma nova programação, né? E limpeza de arquivo. Isso. E muitas vezes se recolher um pouco. Porque nesse processo que eu vivenciei, se eu ficasse convivendo com as outras pessoas que tinham os padrões e o pensamento diferente do meu, é complicado. Intenso. São pessoas queridas, são pessoas que você conhece uma vida toda. E aí vão jogando informação e ideias e conceitos, você pira. Então você tem que se recolher, ficar um pouquinho, né, buscar o seu centro, o seu eixo, para depois seguir, porque você não passou por isso, Sim, Rafael? aí a gente pode trazer o mito da caverna de Platão, né? Sim, Que é sim. isso, tô ali vendo projeções que me mostraram. Mas agora eu tô consciente que não é. Aí eu começo a olhar, deixa eu sair dessa caverna, aí começa a vir o novo. Então eu preciso desse meu tempo sozinho, né? O caminho da evolução para mim, ele é um caminho solitário. Com O certeza. caminho de despertar é solitário. É não adianta. verdade. Estamos aqui coletivo, claro, mas Sim, na nossa vida trocando pessoal... informações. Por isso que ele é né? desafiador. Né? Por isso que ele é desafiador. E eu acho interessante a gente olhar para esses desafios, mas aprender a dominar o medo, sabe? Porque o medo vai fazer parte em todo e qualquer desafio que você vivenciar, né? Ele é necessário, ele preserva a vida. Mas Instinto de tem sobrevivência. o tipo, usar o medo para Pra o coisa bem, boa, é. né? Sim, para pra te se impulsionar. autoproteger e não para te paralisar. Paralisar, isso. Né? Então, acho que essa coragem de recomeçar, essa coragem de pagar para ver o que vai dar, entendeu? Apostar, né? Quem será esse novo eu? Tá? Mas olhando para você hoje, Rafael, como vendedor lá na loja, trabalhando no comércio, isso, aquilo, você imaginava o seu eu do futuro? Não. Eu tinha uma ideia do que eu queria ser. Mas aí, no caminho, eu vi que não tinha nada a ver. O que eu imaginei caiu. Eu construí uma ilusão. Eu construí um castelinho de contos de fada. Aí aquilo fez... E hoje eu sou bem mais e melhor do que eu imaginei. É caminhando que se faz o caminho, né? E não tem como, gente. Hoje, né? Nós estamos aqui vivenciando essas experiências como terapeutas, mas como será o nosso eu do futuro? Quais serão os desafios que a gente vai ter daqui para frente? Será que a gente vai ter a coragem necessária para se permitir viver novas coisas, novas oportunidades, acessar, né, novos ambientes, tá? Tudo isso cabe a você querer viver da condição, né, ou da decisão, porque você pode o que você quiser, tá? Você poderia ter ficado lá no comércio, insatisfeito, infeliz, sabendo que você poderia fazer mais, mas não tendo a certeza que esse mais iria acontecer. Ficaria pensando como seria se eu tivesse E a feito. grande pagar pra maioria, ver, né? a grande maioria vive assim. Eu tenho pessoas muito queridas que às vezes eu procuro, né, como exemplo, mostrar, as pessoas até percebem a minha trajetória, mas estão naquele padrão, né, naquele sistema, naquela matrix e tem dificuldades de sair. Tem um medo que paralisa. Sim. E o importante é, como nós já estamos quase indo para os finalmente, o importante é rápido, né? pensar, né? Nossa! É pensar o seguinte, o Rafael falou aqui de uma transição de carreira, né? Saiu de uma profissão, entrou em outra e foi mudando. Mas esse recomeçar é para qualquer coisa na vida da gente. Ele Pra falou também tudo, da né? transição da vida de solteiro para pra vida de casado. casado. Mas às vezes as pessoas traduzem assim, é uma transição só disso. Nada, é tudo, é um recomeçar contínuo. De pensamento, de sentimento, de Sim. atitude, de ambiente, de tudo. corte de cabelo, de conhecimento. de Porque, tudo. por exemplo, para eu poder ter feito esse movimento todo, e aí foi até o que eu falei, a minha... recomeçar o meu relacionamento com Deus. Sim. Eu tinha um relacionamento com Deus, que a partir desse momento do meu estudo, da minha proposta de falar, eu vou fazer algo diferente, vou estudar isso, eu precisei soltar tudo que eu aprendi com a minha avó, Sim. com a minha mãe, com meu pai. Eu precisei abrir mão de tudo isso que eu honrava, a famosa honrar, né? Carregar um fardo que não é nosso em amor a eles, né?
Então eu reconheci, então isso também precisa recomeçar, a minha relação com Deus. Eu precisei chegar a um ponto e falar, eu não acredito mais em Deus. Juro por Deus que eu falei isso. Eu não acredito mais em Deus, graças a Deus, como diz, né? Eu não acredito mais em Deus. Eu falei, tá, mas se eu não acredito... Aí começou, se eu não acredito em Deus, então peraí, deixa eu rever tudo isso aqui de novo. Então é recomeçar tudo. Todos... Bhagavan, que é um mestre indiano da Wanas, hoje é a Wanas University. Do Diksha. Da Diksha, isso. Né? Ele fala, tudo é um relacionamento. Relacionamento não é só um relacionamento amoroso, tudo é relacionamento. Como eu me relaciono com esse copo d'água, como eu me relaciono com o meu dinheiro, como eu me relaciono com Deus. Então, como estão as minhas relações? Nossas relações é um recomeço todos os dias, né? Como então, eu me tudo relaciono comigo mesmo. Comigo mesmo, que é o mais importante. Porque todo mundo passa por nós, né? Sim. Situações, coisas, pessoas passam pela gente. Mas você fica e com aí, você. vai ficar ali. Até o último dia. E quando você tá ali sozinho, você com você, né? Como que você lida com isso? Isso é muito importante. Por isso que é muito bom buscar o autoconhecimento para desenvolver a inteligência emocional, a inteligência mental e a inteligência espiritual. Sabe? É um trino que vai fazer a gente olhar a vida com uma lente diferente. Sim. Né? Exato. E aí a gente pode fazer novas escolhas. E como o pessoal diz por aí, Deus coloca o chão. Né? O chão tá ali, Deus colocou o chão para você. Agora a direção é você que dá. E muitas vezes eu vejo assim que o chão a gente não enxerga. Nem o chão. Cadê o chão que Deus deu? Deus vai dar. Pisa que ele vai te dar. Sim. Vai lá, sim. A sensação era tá essa. ali, a gente que eu não tava, enxerga. A sensação é que eu tava na beira do abismo, que eu ia dar o passo e quem que vai me segurar? Né? É ali que eu testei a fé. Sim. Né? E aí me segurou. Sim, tem uma história que diz, né, que às vezes a gente passa muito tempo pedindo coisas para Deus. Né? Olha, Deus, eu quero que aconteça isso, eu preciso disso, pede. Mas a gente não tem paciência para esperar a coisa acontecer da forma certa, no tempo certo. A hora que Deus vem abrir a porta para entregar a sua bênção, você já desistiu. Porque a gente desiste, muitas vezes, por não ter coragem de arriscar, de perseverar, entendeu? De se expor. Imediatismo também. Então a gente entra numa frequência desleal, né, com a gente mesmo. Então, o estar bem em você, porque eu acho que essa escolha que você fez, que nós fizemos aqui, essa transição ao longo da vida, colocou a gente numa condição, né, de tomar novas decisões para a nossa vida, decisões mais conscientes. Hoje nós estamos como terapeutas, mas não significa que a gente também não precisa de terapia. Não. Pelo contrário, né? Também precisamos. Uma coisa que eu aprendi foi isso. Tudo aquilo que eu busco oferecer para o outro, eu preciso daquilo. Sim. Isso é uma coisa que eu entendi com muita clareza. Quando eu dou uma opinião ou quando eu dou um conselho para o outro, eu fico muito esperto. Deixa eu escutar o que eu falei, porque isso vai servindo para mim. Sempre. Olha o que está mais próximo da nossa boca aqui, é o nosso ouvido. Rafael, por gentileza, deixa seu contato para as pessoas te acharem na rede social. Sim, agradeço seu a telefone. generosidade de vocês. Meu Instagram, que hoje é o Instagram mais famoso, né? É Rafael_Bardini. Tem um canal no YouTube, Rafael Bardini Autoconhecimento Liberta. Meu WhatsApp é 19 99120 6707. Eu vou repetir, 19 99120 6707. E aproveitando, eu acabei no dia 25 de julho de abrir uma escola, chama Instituto Quântico de Autoconhecimento, onde lá eu estou trazendo tudo que eu estudei sobre ciência e espiritualidade, metafísica avançada, ou até o nível que eu entendo, né? Então, estou trazendo lá para um desenvolvimento tanto humano do ser, então estou falando tudo sobre a psicologia, para o ser humano se entender como humano, mas também como espiritual. Sim. E espiritualidade na prática, não a espiritualidade que falada, a gente vê... né? Não, na prática, no dia a dia. Como é que é ser um ser espiritual aqui, comprando, pagando minhas contas, indo no açougue comprar minha comida, seja lá o que for que você quer. Né? Então, desenvolvi, depois desses 4 anos, então tá lá, Instituto Quântico do Autoconhecimento. No meu Instagram você pode participar e estudar comigo se você quiser. Então, é isso. Sou Que grato bom. a vocês pela generosidade de Nós eu que poder compartilhar. agradecemos demais a oportunidade.
né? Um podcast super esclarecedor, rico, né? E incentivador. Incentivador. Sucesso aí nessa nova jornada, nesse novo recomeço, né? Mais um aí desafio para você. Tenho certeza que você vai aprender muito com esse desafio e vai ensinar muitas pessoas também com o seu aprendizado. Gratidão, Deus, por mais essa oportunidade, né? Dessa troca genuína. Estamos disponíveis para mais e mais e mais e mais trocas. E que venham mais. Gratidão pela sua disponibilidade, gratidão, Márcia, Adriana, gratidão a você que está aí com a gente toda semana. É um prazer a gente poder bater os nossos papos aqui e levar essas informações para vocês. Lembra sempre, você pode ser o que você quiser. Faça este movimento, transforme a sua vida, se transforme. Isso é muito importante para você. Gratidão e até mais. Beijo no Até. coração. Beijo. Até lá.